Queridos irmãos, que festa para toda a família, que bonito ter vocês aqui diante do altar do nosso Deus, trazendo essas crianças tão especiais na vida de vocês, para terem a vida transformada neste momento. É claro que o Davi, já com uma certa idade, a Maria Cecília já ouviu falar de Jesus, já tem a fé no coração, e eles estavam ansiosos, esperando esse dia, esse momento, mas nesse momento eles terão uma fé selada no coração pelo poder do Espírito Santo. Que bom que vocês estão aqui para esse momento tremendamente especial. E por que ele é tão especial? E por que nós falamos em transformação de vida? Porque todos nós nascemos no inferno. Não existe nenhuma criança que nasça sem nascemos a primeira vez, e diz a Escritura, essa vez é para sofrimentos e lágrimas. Mas o segundo nascimento que acontece nessa via, esse nascimento traz um novo ser dentro do nosso coração. Nasce um novo ser, e agora um ser que vai amar o Senhor, um ser que vai servir a Deus, que vai ter o desejo de estar com Deus depois que deixar este mundo e partir para a eternidade. Então a palavra de Deus nos deixa muito claro que todos nós nascemos em pecado, somos concebidos desde o ventre materno, nós somos pecadores. Então o pecador não é por aquilo que eu penso, por aquilo que eu faço, mas é por da descendência que eu nasço, de um homem e uma mulher caídos em pecado. Ora, essas crianças estariam igualmente condenadas. Para mudar isso, Deus, nosso Pai amoroso, prometeu e enviou o seu Filho Jesus Cristo. Através da sua morte e ressurreição, Jesus redimiu, quer dizer, Ele trouxe para dentro do reino do seu Pai e salvou tanto crianças como os adultos do pecado, da morte e da condenação eterna. Então, olha só o tamanho do que é estar diante do altar de Deus. Por essa razão, instituiu e ordenou que também as criancinhas fossem trazidas para que Ele as recebam, as abençoe e as salve. Foi assim que Jesus falou aos seus discípulos no Evangelho de Mateus: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a ordem. Não interessa o que eu penso sobre as crianças, não interessa o que eu penso sobre o batismo de criança ou adulto, não importa. O que importa é o que Deus pensa, o que Deus ordena. E Deus diz, através do seu Filho: vão e façam com que sejam meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no final do Evangelho de Marcos ele acrescentou: e conduzir estas crianças no caminho da vida que é Jesus Cristo. Rogamos isso em nome dele. Amém. Ouçamos o que diz o Evangelho de Marcos. Algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. A congregação pode sentar-se. Estimados padrinhos destas 3 crianças,
Eu sei que vocês estão felizes pelo convite, até diante da responsabilidade eu sei que vocês pensaram, até porque alguns conversaram comigo, que estariam assumindo um compromisso enorme diante de Deus, e é um compromisso. E quando nós falamos em compromisso, nós falamos em ensinar. Tanto é que eu coloquei na oração, ensinar a essas crianças a palavra de Deus. Só que ensinar não é só dizer para elas, vão para a igreja, vocês têm que orar, vocês têm que ler a Bíblia. Ensinar é fazer as crianças verem vocês orando, vocês lendo a Bíblia, vocês participando dos cultos, vocês levando uma vida consagrada ao Senhor. Então não adianta nós queremos pensar que ensinar tem que partir da criança. Não, ensinar parte de quem está assumindo uma responsabilidade juntamente com os pais. E o contexto de mundo que nós vivemos hoje, vocês entram numa batalha enorme. Só que nessa batalha, eu quero dizer para vocês que vocês não estão com alguém fraco. Vocês estão com aquele Deus que venceu a morte, com aquele Deus que saiu do túmulo, com aquele Deus que venceu Satanás, que no alto daquela cruz disse, está consumado. Então vocês não estarão sozinhos nesta batalha. Compete a vocês, sem dúvida nenhuma, levarem uma vida consagrada para ajudar essas crianças na luta que elas travam hoje, a partir de hoje, contra Satanás, contra o mundo e contra a própria carne. Então, irmãos, é uma grande responsabilidade. Não se preocupem com presentes. Presentes é o que menos importa. Joelhos dobrados, consagração ao Senhor, esse é o maior presente que vocês podem dar a eles. Então, diante do desafio que vocês têm pela frente, eu pergunto, vocês tencionam assumir de bom grado este compromisso? Se assim é, afirmam dizendo sim. Que o bom Deus dê a cada um de vocês força, sabedoria, condução do Espírito Santo, para que sejam firmes, dedicados e consagrados, e naquilo que não puder e não está em vocês, que Ele supre as necessidades de cada um. Então, diante disto, eu quero convidar estas crianças para chegarem à pia batismal. Eu quero dar o privilégio para o mais velho, Davi Lucas. Chegue aqui. Se os pais e padrinhos quiserem, fica aqui desse lado aqui, quiserem chegar todos em volta aí, fiquem à vontade. Tá? Pode inclinar aqui assim. Davi Lucas Oliveira Silva, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que regenerou você pela água e pelo Espírito Santo e lhe perdoou de todos os seus pecados, fortaleça-o com a sua graça para a vida eterna. Que a paz de Deus esteja contigo hoje e sempre. Amém. Pode chegar aqui, Maria Cecília. Aí, eu acho que eu vou pedir para alguém ajudar ela. Clédio, ajuda a erguer ela um pouquinho. Isso. Maria Cecília Oliveira Mesquita, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que regenerou você pela água e pelo Espírito Santo e lhe perdoou de todos os seus pecados, fortaleça-o com a sua graça para a vida eterna. Que a paz de Deus esteja contigo hoje e para sempre. Amém. O César Augusto agora, pode chegar aqui sim do lado, isso fica mais fácil. Aí. César Augusto Oliveira Mesquita,
eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que regenerou você pela água e pelo Espírito Santo, lhe perdoou todos os seus pecados, fortaleça com a sua graça para a vida eterna. Que a paz de Deus esteja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, que momento maravilhoso, que momento fantástico, não só na vida dessas crianças e dessa família, mas também para toda a congregação. E louvado seja o nome do Senhor, porque o reino dele continua crescendo cada vez mais entre nós. Uma salva de palmas a todos.